Como é possível transformar uma situação ruim, uma, digamos, talvez tragédia, em algo bom? Como você pode fazer isso, né? Ou melhor dizendo, como que Deus pode fazer isso? Por exemplo, lá no livro de Salmos, capítulo 119, ele vai falar assim, capítulo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, ou seja, antes de eu sofrer, antes de eu ser abatido, antes de eu ter sido atingido por uma situação que não me foi boa, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. 68. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Aí no versículo 71, ele vai falar assim: foi-me bom ter sido afligido, ou seja, foi bom para mim eu ter passado por esse problema, eu ter sofrido, eu ter, sei lá, sido injustiçado, ter sido traído, eu ter sido rejeitado. Me foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E aí que vem, né? Não sei se já aconteceu com você, mas com a maioria das pessoas, inclusive comigo, normalmente a pessoa se converte. Normalmente não é porque a pessoa acorda num domingo de manhã e fala: hoje tô com vontade de me converter, vou aceitar o Senhor Jesus, vou na igreja, vou me batizar. Normalmente não é isso que acontece. Acontece o quê, né? A pessoa foi no fundo do poço, entrou no fundo do poço, foi afligida, e aí, quando ela está no fundo do poço, o único lugar que ela tem para olhar é para cima, né? E ela reconhece que Deus é o único que pode ajudar ela. Inclusive, a Bíblia fala isso, né? Que é nas nossas fraquezas que Deus se faz grande. Por quê? Porque quando a gente está fraco, que a gente reconhece: caraca, só Deus pode me ajudar. E aí, normalmente, é onde a pessoa se converte. Ou seja, a situação que para você, que está passando por isso, que está sendo afligido, talvez seja algo realmente, né? Na hora, é algo ruim, é doloroso, não é nada gostoso passar por isso. Mas aqui está falando que é bom. Foi bom isso ter acontecido. Por quê? Porque agora que você está reconhecendo que Deus é o único que pode te ajudar, você vai passar a andar em obediência à palavra dele. E quando isso acontece com você, você não tem mais, você não sofre mais, você não acontece mais essas coisas ruins com você. Isso não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter batalha. Sim, você vai ter. Mas eu digo que, sabe, nossos erros, que as nossas escolhas erradas, isso, Deus vai te proteger de fazer essas escolhas erradas, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Ele vai te guiar e com isso você vai errar menos. Você não vai cometer decisões que vão te levar a outros sofrimentos, por exemplo. E lá no livro de Deuteronômio, a gente consegue ver isso, né? Que Deus fala que ele coloca diante da gente a bênção e a maldição. E isso é basicamente a gente que escolhe, entendeu? Porque a Bíblia, ela deixa bem claro, cara. Ó, os benefícios. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 em diante. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes
do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Ou seja, Deus está falando, ó, tem a bênção e a maldição. Coloco diante de vocês. Se vocês querem bênção, então vocês têm que obedecer os mandamentos do Senhor. A maldição vem quando você desobedece. Por quê? Quando você desobedece a Deus, Deus, por ser justo, ele não pode estar com aqueles que não querem estar com ele. Ele não força ninguém. E com isso você fica suscetível, você fica, digamos, sem a proteção de Deus. Você fica à mercê do diabo. Então o diabo vem, e como ele vem para matar, roubar e destruir, vem a maldição junto com ele também. E aí é onde que acontece as maldições na vida da pessoa. Só que voltando lá do início, quando a pessoa passa a conhecer, né, os estatutos, acontece o que, né? As maldições, né? A pessoa sofre, se converte, passa a conhecer os estatutos de Deus, e que é o que? Obedecer os mandamentos dele, e com isso vem a bênção. E a pessoa começa a ver a vida dela melhorar, a vida dela voltar a ser colorida como era antes. E com isso acontece a transformação na vida da pessoa. Por isso que quando você entende, quando você se converte de fato, os pensamentos sobre as coisas do mundo mudam. Ao invés de você enxergar, por exemplo, os problemas, os sofrimentos, de uma forma, por que eu estou passando por isso? Não, você passa a dar graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. É bom eu passar por isso, graças a Deus. E esse é o pensamento de quem realmente é de Deus, de quem tem a mentalidade com base na palavra de Deus. E só que no dia a dia, né, é um pouco difícil. Difícil não, mas com tantas coisas a fazer no dia, né, fica, se você não tem essa comunhão forte com Deus, você acaba aos pouquinhos, de uma forma sutil, se entregando aos pensamentos, às dúvidas, os medos e tudo mais, né? E por isso eu criei um livro digital, eu criei um estudo com base na Bíblia, né, os exemplos da Bíblia sobre a fé, como que fortalecer a fé, como usar a fé nos dias difíceis, nos dias complicados. E eu peguei os exemplos, personagens da Bíblia, como o Senhor Jesus, que é o foco central, Davi e vários outros personagens da Bíblia, com exemplos reais de como você consegue aplicar o que eles fizeram lá atrás, hoje, no seu dia a dia. Vou deixar o link aqui embaixo com um preço bem acessível, R$ 35 apenas, e espero que você goste. Realmente é um estudo bem profundo. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, compartilha e segue para mais.